Olá, você que está nos ouvindo. Hoje estamos fazendo uma entrevista com o grande escritor brasileiro contemporâneo, Rafael Montes. Estamos aqui com ele, temos algumas perguntas que vão ajudar aquelas pessoas que têm interesse em se tornar escritor profissional. Vamos lá. Fala, querido. Acabo de entregar aqui a versão final do próximo livro, Uma Mulher no Escuro, que está indo para a gráfica, e vou responder suas perguntas finalmente. Tranquilo, Rafael. Valeu a pena. Nesse caso, para que as pessoas que estão nos escutando possam entender, é que entramos em contato anteriormente para tentar fazer essa entrevista, mas ele, enquanto estava focado na produção do seu livro, não pôde nos responder. E agora, até que enfim, temos a honra de estar entrevistando ele. Então, vamos com a nossa primeira pergunta. Você, Rafael, é um autor que vive dos seus próprios escritos, não é? Este é um fato raro aqui no Brasil, né? Um escritor viver da própria literatura. A que você atribui esse raro fato? Você menciona que eu sou um autor que vive dos meus escritos, mas é curioso porque a literatura no Brasil realmente é muito difícil de você viver dela, né? E eu mesmo não vivo de literatura, né? Ou seja, eu vendo bem, eu tenho um bom número de leitores que felizmente acompanham o meu trabalho e torcem e recomendam. Isso é muito importante, mas não é suficiente para uma renda de um escritor, de uma pessoa, né? Enfim. Então eu vivo dos meus escritos, mas também porque escrevo para outras áreas, né? Já fiz coluna de jornal, fui colunista do Globo semanalmente por 2 anos. Já apresentei programas de televisão, o Trilha de Letras na TV Brasil. E também escrevo roteiro de cinema e televisão, projetos originais e projetos também às vezes convidado por algum diretor de cinema. Enfim, então eu vivo dos meus escritos em nível geral, mas não exatamente apenas dos meus livros, né? Então realmente é complicado. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque não posso reclamar. Tenho muitos leitores e atribuo o fato de ter muitos leitores ao prazer que eu tenho de contar uma boa história com surpresas, personagens complexos, e o leitor brasileiro, e o leitor corresponde e gosta dessas histórias e fica preso nessas histórias. Então atribuo a minha obra ao fato de sempre querer contar uma boa história em primeiro lugar, e além disso, na medida do possível, levar a reflexão, discutir temas que me interessam, provocar, fazer pensar. Isso é o que eu busco numa segunda camada em todos os meus trabalhos. Ler, escrever, provoca a genialidade ou a genialidade vem de nascença? Então, eu confesso que eu não acredito muito em genialidade, não. Eu acredito muito em trabalho mesmo, em transpiração, muito mais que em inspiração. É óbvio que há momentos em que você está inspirado e por isso escreve melhor, escreve mais rápido, né? Ou seja, aquele dia em que saem, 3, 4 páginas, em vez de sair uma página só, são os bons dias, os dias em que eu estou inspirado. Agora, a maioria dos dias é transpiração, é ficar 12 horas sentado na frente do computador, tentando achar a palavra certa, tentando pensar como começa, como termina aquela frase, o que eu quero dizer com aquilo. Então, a maior parte do tempo é transpiração. Talvez o que seja, o que as pessoas chamam de talento, eu chamo de predisposição, né? Ou seja, você precisa de predisposição para ficar 12 horas na frente de um computador para conseguir escrever o que você quer. Assim como o músico precisa de predisposição para treinar 12 horas o seu instrumento, né? 10 horas ficar tocando sem parar. Então, eu confesso que eu prefiro ter os pés no chão e pensar que é trabalho.
observação de mundo e vida acadêmica. Essas duas vivências são muito importantes para quem escreve, não é verdade? Mas, na sua opinião, o que tem mais relevância para o processo criativo? Eu não tenho a menor dúvida de que é essencial para o escritor, para quem quer contar histórias, né, observar o mundo, observar as pessoas, se lançar no mundo, né? Eu faço algumas coisas para conseguir pegar histórias, como por exemplo, eu com frequência saio na rua com um fone de ouvido nos ouvidos, né, mas desligado, sem ouvir nada. Então as pessoas pensam que eu estou escutando uma música, na verdade eu não estou escutando o que está rolando ao redor. Então, sem dúvida, a observação de mundo é importante. Vida acadêmica, para ser bem honesto, eu não acho que é essencial para um escritor, não. É óbvio que ajuda, mas também pode atrapalhar. Observação de mundo é muito mais importante. Qual a importância de autores como Machado de Assis para a literatura contemporânea? Eu sou um autor muito influenciado pelo Machado de Assis e por alguns outros, como o Jorge Amado também. E o que eu gosto desses autores e o que me faz ficar entusiasmado com a obra deles e com a influência que eles exercem ainda hoje é o fato de que, a meu ver, são escritores que unem uma boa trama, uma boa história, o que algumas pessoas chamam de maneira vulgar ou pejorativa de entretenimento, mas ao mesmo tempo com muito estilo, com uma qualidade literária inegável. Ou seja, são autores que ocupam esse espaço que é muito difícil de uma obra com qualidades literárias, com estilo, com inovações formais e estéticas, e ao mesmo tempo se preocupam em contar uma boa história, com surpresas, personagens complexos, divertidos, e por isso mesmo é muito difícil você ficar nos dois lados, né? Ou há aqueles autores que fazem a dita alta literatura, que é complexa e hermética para poucos e, a meu ver, chata, ou há aqueles que fazem uma literatura divertida, de entretenimento, mas também superficial, né? Conseguir ser profundo e complexo e ao mesmo tempo ser leve e divertido é muito difícil. E Machado consegue, e eu espero conseguir também. Certo. Quando compramos um sapato muito caro, ele apresenta detalhes que o tornam nitidamente distinto de outros de preço inferior. E para você, o que torna o texto nitidamente distinto, independentemente do gênero e do estilo? O que torna um texto distinto dos outros é algo inexplicável. É você começar a ler e se arrepiar e ficar surpreso e ficar ansioso pelo que está por vir. Você está lendo uma linha esperando pela próxima. Não tem explicação. Às vezes é a voz do narrador, às vezes são os personagens, às vezes é o universo. A resposta não é uma só. Mas eu acho que é essa sensação que o leitor tem quando se depara com algo novo. Você percebe alguma transformação em si mesmo a cada novo livro que escreve? Olha, eu sempre digo que escrever um livro é como atravessar o Oceano Atlântico. E a verdade é que você nunca aprende a atravessar o Oceano Atlântico. Então, cada livro é um novo desafio. Cada livro que você acaba, você acha que aprendeu algumas coisas e quando vai começar o próximo, você vê que você não aprendeu nada e que os problemas e as dificuldades estão lá todas de novo. E sem dúvida eu busco, especialmente a cada livro, fazer uma coisa diferente. Então, em alguns livros eu me foco mais numa trama gráfica, em outros numa trama psicológica, em outros eu quero explorar personagens e cada vez mais personagens diferentes entre si. Então, sem dúvida eu me transformo ao longo dos anos, porque, enfim, envelheço. E ao mesmo tempo os livros também apresentam novos desafios e também são muito diferentes. Eu acho que meus livros são todos muito diferentes entre si. Suicidas de Dias Perfeitos, há uma grande diferença. Suicidas é um livro mais
gráfico com muitos personagens, são mais de 20 personagens. O Dias Perfeitos já tem 2 personagens centrais em vez de 20, e é uma trama muito mais psicológica e tensa. O Jantar Secreto já tem uma personagem feminina muito forte e tem a chave do humor negro que não aparecia tanto nos Suicidas. Então cada livro eu arrisco algum caminho, até porque o desafio é o que também me move. Nessa era da ansiedade em que vivemos, a literatura tende a sofrer transformações? Sem dúvida, eu fico muito espantado com a ideia de que hoje em dia um livro de 300 páginas é grande, né? Ou seja, as pessoas cada vez mais querem consumir rápido e consumir produtos menores para poder ir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então, sem dúvida, a literatura vai sim sofrer transformações nesta que se chama era da ansiedade. E cabe a mim como escritor e a meus colegas pensar como a gente pode continuar criando, continuar trabalhando nesse universo, mas sem se render também, né? Ou seja, sem fazer o que se espera de nós. Afinal, o papel do artista é sempre tentar fazer o inusitado, né? E não o que se espera. Mas sim, eu fico bastante atento ao fato de que estamos nessa era da ansiedade e como a leitura vai ser feita por essa geração que está vindo aí, acostumada ao Twitter, por exemplo. E ainda em relação a essa era da ansiedade, você acha que livros com muitas páginas pode ser negativo? Não, de maneira alguma acho que um livro de muitas páginas é negativo. Acho que o livro tem o seu tamanho próprio, seja ele 100 páginas ou 1000 páginas. O autor é que vai sentindo conforme escreve a história. E você considera justo para o autor o sistema de participação por venda de livro de 10% a 15%? O valor, a porcentagem de 10%, às vezes 12%, às vezes 15%, é a praticada pelo mercado, e na medida em que os outros personagens para a feitura do livro também pegam uma porcentagem desse valor, eu acredito que é o razoável para o mercado de hoje. Realmente não tenho informações para te dizer se esse valor deveria ser renegociado. 10%, 15% é o valor praticado pelo mercado. Como você vê a Amazon e a estante virtual para o escritor profissional? O que eu penso é que, infelizmente, a gente vive num país com muitas pessoas, mas com poucos leitores. Então, tudo que vem para trazer mais leitores, eu acho que é positivo. E isso inclui a Amazon e a estante virtual. Ou seja, é possível entrar na discussão de que a Amazon atrapalha as livrarias e que a estante virtual não paga o direito autoral do autor, e tudo isso é verdade, ou seja, são discussões válidas. Mas é inegável que a Amazon consegue entregar livros em todas as regiões do país, e um país como o nosso, de dimensões continentais, isso é muito importante, e o mesmo vale para a estante virtual, que também vende livros mais baratos, apesar de, claro, não pagar a porcentagem do autor. Então, na medida em que promovem a leitura e formam mais leitores, eu acho os dois muito positivos. Ok, com relação ao livro Suicidas, os personagens desse livro são tão vívidos que dão a impressão de terem sido inspirados em pessoas reais. Isso de fato ocorreu? Como é o seu processo de elaboração dos personagens, Rafael? Eu acho que todos os personagens que um escritor cria, eles têm um pouco de si mesmo, do próprio autor, das pessoas que ele conhece e das pessoas que ele viu em algum lugar e que criou toda uma história em cima dessas pessoas, mas sem saber nada sobre elas, e também do imaginário, da invenção, da junção, da justa posição de características de um com o outro. Ou seja, nenhum dos meus personagens, nem Suicidas, ou Dias Perfeitos, ou Jantar Secreto, ou Vilarejo, ou Uma Mulher no Escuro,
são exatamente uma pessoa específica que eu conheço. Ainda que de vez em quando eu brinque com isso. No Jantar Secreto tem um personagem chamado Leitão, que é o nome de um amigo meu. Mas nunca o personagem é exatamente a pessoa real, né? Eu realmente gosto de criar personagens pensando não só como eu vou precisar dele na trama, mas tentando também entender sua essência, né? E nisso a imaginação é muito importante, não só se basear em uma pessoa real. E das suas obras, qual a sua favorita, Rafael? Tem alguma que você gosta menos? Olha, depois que eu publico os livros, eu não leio mais. Então, eu tenho a história de todos eles e o processo de escrita de todos eles na minha memória, mas eu realmente prefiro, depois de publicado, antes de publicar eu leio mais de 10 vezes, 15 vezes, mas depois de publicado eu não leio mais. Então, na minha memória eu tenho todos eles e dependendo do dia eu gosto mais de um, gosto mais de outro, gosto menos de um, menos de outro. Todos foram muito difíceis de escrever, todos muito dolorosos e todos depois de publicados me deram muitas alegrias, né? O Suicidas foi o primeiro, foi finalista de prêmios. O Dias Perfeitos foi o que estourou minha carreira e está publicado em 23 países. O Jantar Secreto teve uma ótima repercussão crítica. O Vilarejo me trouxe um público novo, mais jovem, que curte histórias de terror. Então cada um deles me trouxe uma alegria diferente, então é muito difícil escolher o que eu mais gosto. Ok, agora a última pergunta. Você está escrevendo algo por agora? Tem previsão de publicação? Meu próximo livro se chama Uma Mulher no Escuro e vai ser publicado em maio, final de maio, início de junho, pela Companhia das Letras. É um suspense psicológico com a minha primeira protagonista feminina e é um livro bem tenso e intenso e menos gráfico do que os meus anteriores, mais psicológico e mais denso e complexo em termos de personagem, eu acredito. Enfim, estou ansioso para ver a repercussão dele também. Vamos ver. Grande abraço. Beleza, Rafael. É isso aí. Também queremos ver a repercussão do livro. Aliás, já temos certeza de que vai ser sucesso, mais um sucesso, né? Mais alegrias para a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista e um grande abraço para você também.